Opa! Esse material é a parte de continuação de revisão de conceitos básicos para a parte de propulsão aeronáutica, mas ele está relacionado agora com escoamento compressível. Essa primeira sequência aqui de slides, ela trata de propriedades de estagnação. Então, vamos lá dar uma olhadinha. Propriedade de estagnação é como a gente chama as propriedades termodinâmicas quando nós ainda adicionamos no valor dela a energia relacionada com a cinética do movimento. Então, nós estamos acostumados com a pressão, temperatura, que são os valores normais. Quando a gente fala de pressão e temperatura de estagnação, a gente está adicionando esse valor de energia cinética, que é o que nós vamos ver, como é que a gente faz isso aí. Isso em propulsão aeronáutica é muito prático, porque a gente lida com aviões na nossa comercial que está voando em Mach 0.85, 0.9. Se nós passarmos por supersônico, então, é essencial. E a gente utilizar propriedades termodinâmicas que sejam as de estagnação nos nossos cálculos facilita porque a gente, em vez de ter que usar 3 variáveis, geralmente a gente consegue diminuir para uma variável só. Então isso é essencial. Então vamos entender o que é a propriedade de estagnação. Tem aqui um desenho de uma canalização. Então é isso aqui que esse desenho está indicando. Uma canalização que eu desenhei em preto. A gente tem 3 linhas de corrente, que são essas linhas de corrente azul, que estão aqui. E eu tenho o que eu chamei de um ponto 1 em uma dessas linhas de corrente. Esse primeiro ponto aqui. E à medida que o fluido escoa, eu chamei de ponto 0,1, um outro ponto mais para frente. Esse é um ponto normal e esse aqui é o ponto que eu vou chamar de ponto de estagnação. É o ponto que, teoricamente, eu estou levando aquele escoamento ao repouso de uma forma adiabática e reversível. Então, nota que eu já marquei aqui que é repouso. Eu estou supondo que nesse ponto a velocidade, que é esse u, vai ser 0 metros por segundo. Só um detalhe que eu queria deixar claro aqui. No equacionamento, em vez de usar u para velocidade, eu usei v, tá? Então, quando você olhar o v ali embaixo, é a mesma coisa do que o u. Ok? Rho é a nossa densidade. P é a nossa pressão estática. É aquela pressão que, se você colocar um manômetro numa tomada de pressão ali na tubulação, é que tu vai medir. E T é temperatura, também que a gente chama de estática. Também é a temperatura que, se você colocar um termopar naquele ponto, ou um termômetro, é a temperatura que tu vai medir certinho. Esses que estão indicados com o 0,1 é a temperatura que o fluido que vem de 1 teria se ele parasse totalmente de forma adiabática e reversível. P é a pressão que ele teria se parasse de forma adiabática e reversível e ρ é a densidade. Um pequeno detalhe para quem lembra de termodinâmica, não existem processos reversíveis na prática, eles são todos irreversíveis. Esse cara aqui, ele é medido com o que chama de entropia gerada. Quanto menor a entropia gerada, mais perto do reversível você está. Mas na prática não existe reversível, a gente consegue fazer pouco irreversível. Adiabático é eu dizer que eu isolei essa tubulação e o sistema não está perdendo calor. Esse aqui é possível de fazer. O reversível é mais difícil. Então, tu nota que a propriedade de estagnação ela é um referencial teórico. A gente, na verdade, não consegue levar um escoamento ao ponto de estagnação de forma adiabática e reversível. A gente supõe que, se ele chegar de forma adiabática e reversível, eu vou ter esses valores de temperatura e pressão. E são esses caras que geralmente a gente usa no cálculo em propulsão aeronáutica. A gente não faz o escoamento parar. Pensa numa turbina aeronáutica, se o escoamento parar lá dentro, ela parou de funcionar, então não é interessante para nós. O que acontece é que a gente usa esse referencial para agregar, junto com o valor de pressão estática, temperatura estática, a cinética do escoamento, que seria a velocidade, porque esse valor também traz uma energia e tem que ser considerado. Como é que a gente faz a matemática disso aí? Vem da equação de Bernoulli. Então eu estou aqui com a minha Bernoulli clássica, pressão estática, densidade, velocidade do escoamento, G é a nossa gravidade, ρ é a densidade novamente, né? E o Z é a cota, tá? A altura. Nós vamos aplicar isso no ponto 1 e no ponto 0,1. Por Bernoulli, essas 3 parcelas de um lado têm que ser igual às 3 parcelas do outro lado. Então, está aqui embaixo a aplicação.
ponto 1 e ponto 0,1. Note que ponto 0,1 é simplesmente uma nomenclatura que eu estou dando, poderia ser o ponto 2. Só que eu ponho o 0,1 porque eu sei que ele vai ser o ponto que, teoricamente, eu vou considerar em repouso. Esse cara aqui eu consigo medir, como eu falei, você põe um manômetro ali e você mede. Velocidade também tem meios da gente medir. Altura também é tranquilo de medir. Mas eu estou interessada nesse valor aqui de pressão, que a gente chama de pressão de estagnação, que o escoamento teria se eu conseguisse parar ele ali, teoricamente. Então, como eu faço essa hipótese de parar, a primeira coisa que eu tenho que considerar é que ele vai estar em repouso em 0,1. Isso quer dizer que esse velocidade eu vou considerar como zero. Nota que ela não é de verdade zero, ela é uma consideração teórica. Segundo ponto que eu vou considerar, que G, Rho 1 e o Rho 0,1 também, tá? E o Z1, assim como o G, Rho 0,1 e o Z01 são pequenos. Quando eu digo que eles são pequenos, eles são desprezíveis frente aos outros termos da equação, tá? Então não é que é zero, mas eles são pequenos, ok? Isso ocorre principalmente porque o nosso fluido, que a gente está trabalhando em propulsão aeronáutica, é o ar. E o ar, ele é um fluido que tem uma densidade na ordem de 1. Então, é uma densidade baixa. Quando você faz um ΔZ entre a entrada e a saída, que seria o ponto 1 e o 0,1, também tem pouca diferença de altura, esses valores, então, eles ficam pequenininhos. Então, nós vamos desprezar. Eu vou desprezar. E aí, eu isolo, então, o meu P01, que fica, então, P1 mais Rho1 V1 ao quadrado sobre 2. Nota que é o que sobrou, porque o resto tudo sumiu. Que é a equação que está aqui. Essa equação é a equação que a gente usa para calcular o que a gente chama de pressão de estagnação. Então, esse P01 é o que a gente identifica como pressão de estagnação. P1 é a pressão que a gente mede normalmente, que a gente chama de pressão estática. E esse fator aqui, onde tem a velocidade ao quadrado sobre 2, é o que a gente chama de pressão dinâmica. Nota que não tem um P ali de pressão, mas o termo a gente chama de pressão dinâmica. Ele é a cinética multiplicada pela densidade. Esse é o primeiro. Nota que, como eu falei, por que é interessante usar isso? Com uma variável, que é o P01, eu represento 1, 2, 3, que seriam a velocidade, a densidade e a pressão estática. Então, eu tenho menos variável para eu utilizar no equacionamento. Isso é muito prático em propulsão quando a gente tem cálculos com muitas variáveis. E aqui dentro, eu já tenho a velocidade agrupada. Então, eu já consigo utilizar isso. Depois, mais para frente, nós vamos ver que nós vamos transformar esse cara em função do número de Mach. Mas isso aí chega um pouquinho mais para frente. Assim como nós temos a pressão, a gente tem também a entalpia e a temperatura. Então, para a entalpia, a gente vai usar a primeira lei da termodinâmica, que é o que a gente conhece como conservação da energia. Estou usando aqui para um sistema aberto, porque estou considerando aquele meu desenho, onde você tem escoamento entrando e saindo em regime permanente. Então, eu estou considerando esse desenhozinho aqui, que é um sistema aberto. Estou considerando também regime permanente. Por isso que tem um zero aqui e não uma derivada com relação ao tempo. Note que essa equação que eu estou usando já é para propriedades uniformes nas áreas. Então, quando eu estou considerando H1, ou a propriedade em 1, eu estou considerando que nessa área aqui, se você pega o valor aqui, ele vai ser H1. Se você pega ele aqui, ele vai ser o mesmo valor de H1. Se ele pega aqui, vai ser o mesmo valor de H1. Mesma coisa para a velocidade. Se eu medir a velocidade nesse primeiro ponto, vai ser um valor V1. Nesse segundo ponto, vai ser o mesmo valor V1. Aqui também. Ele varia ao longo do meu escoamento. Então, aqui eu vou ter um valor diferente, aqui eu vou ter um valor diferente, e aqui eu vou ter um valor diferente. Mas ao longo dessa área transversal, o valor é fixo. Isso faz com que aquelas integrais que apareceram quando eu deduzi a equação da conservação em alguns vídeos para trás, não precisam serem resolvidas como integral. Você, na verdade, integra um valor que é uniforme na área, sai direto o nosso valor.
Então, por isso que ele está nesse formato mais comumente visto em termodinâmica clássica, tá? Onde nós temos entalpia, vou até chamar aqui já, o H é entalpia, V são as velocidades, Z são as cotas, onde G é a gravidade. A equação original, na verdade, ela é um pouco maior, eu já cortei algumas coisas, então a primeira lei original, ela na verdade seria taxa de calor, menos potência, mais fluxo de massa que está entrando em 1, H1, V1 ao quadrado sobre 2, mais GZ1, menos o que está saindo, o que eu estou chamando de 0,1. Nota que poderia ser 2, mas eu vou chamar, já estou chamando de 0,1, então vou deixar a mesma nomenclatura. H01 mais V1 ao quadrado sobre 2, mais V01, né? G01. Regime permanente igual a 0. Então, nota que aqui eu já cortei algumas coisas. Regime permanente está aqui. Por isso que tem, na verdade, uma derivada do tempo aqui. Eu estou considerando ele adiabático. Então, esse carinha some, porque a hipótese é que eu levo ao repouso de forma adiabática e reversível. Isso é estagnação. Esse trabalho aqui também não tem, porque é só uma canalização. Nota que eu não tenho trabalho em nenhum lugar aqui nessa canalização, não tenho eixo, não tenho energia elétrica, ele é simplesmente escoamento. Quando eu faço isso, esse fluxo de massa, que é quanto quilogramas por segundo que entra, com esse que está passando na saída lá, que eu estou chamando de 0,1, é o mesmo valor, então eu posso cortar os dois, já que eu tenho, na verdade, 1 igual a 0 aqui, e me sobra só H1, V1 ao quadrado sobre 2, mais GZ1, menos H01. Nota que essa velocidade é 0, porque nós estamos fazendo um ponto de estagnação, daí que a gente partiu o princípio. Mais GZ01 igual a 0. Assim como eu desprezei a energia potencial para a pressão, eu vou desprezar esses dois carinhas aqui. Pelo mesmo motivo. Z1 menos Z01 é muito pequeno com relação aos demais termos. Quando que você não pode desprezar esse termo gravitacional? Quando você tem fluidos pesados. Se você está usando óleo ou água, onde a densidade é da ordem de 1000, esses termos você, na verdade, não pode desprezar assim tão facilmente, tá? Tem que dar uma olhadinha antes de desprezar eles. Quando eu faço isso, agora eu isolo o que eu chamei de H01. H01 igual H1 mais V1 ao quadrado sobre 2, que é a mesma equação que está lá em cima. Isso é o que a gente chama de entalpia de estagnação. Esse cara aqui. O H01 é a tal da entalpia de estagnação. E assim como a pressão, os outros termos têm nomes. Então, a gente chama o H1 de entalpia estática. A gente não consegue medir ela com o equipamento, mas é o que você acha nas tabelas termodinâmicas. Então, aqueles valores tabelados de entalpia nas tabelas termodinâmicas é esse valor aí. E esse termo, ele é o que a gente chama de entalpia dinâmica. Assim como a pressão tinha uma pressão dinâmica. A de estagnação é esse cara aqui. Então, nota que, novamente, eu agreguei duas variáveis, o H1 e o V1, numa só, facilitando meus cálculos. O que a gente usa mais em propulsão aeronáutica não é a entalpia de estagnação, é a pressão de estagnação e a temperatura de estagnação. Para chegar na temperatura de estagnação, ela vem da entalpia, por isso que eu deduzi ela primeiro. E a primeira coisa que a gente faz, como esse aqui é um material para propulsão aeronáutica, eu já vou considerar gás ideal. Essa consideração que eu estou fazendo agora só vale para gás ideal. Se não for gás ideal, você tem que ir atrás de uma outra abordagem. Se vocês forem lembrar, em algum material passado anteriormente, nessa sequência de vídeos, a gente tem que, para gás ideal, eu posso considerar essa equação, Cp igual derivada de H por T. Quando eu faço isso, nota que eu posso simplesmente isolar o dH, então, Cp dt, e posso integrar dos dois lados. Então é isso que eu estou fazendo.
Vou integrar aqui, integrar lá. Quando eu assumo que o meu CP é constante ao longo dessa minha integral, ou seja, ao longo da temperatura, isso aqui vai dar, se eu integro de 1.1 a 1.2, H2 menos H1 igual CP T2 menos T1. Isso aqui vale para gás ideal. Aqui eu vou aplicar simplesmente com uma nomenclatura diferente. O meu H2 é o que eu vou chamar de H01 e o meu T2 é o meu T01. Lembra que 01 é só a nomenclatura que eu estou usando para me referenciar a um ponto onde eu vou hipoteticamente levar ele ao repouso. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso aqui. Se você olhar a equação lá de cima que eu tinha da entalpia, eu poderia ter isolado lá o H01, então ficaria H01, passo o H1 para esse lado aqui, da igualdade, menos H1, é igual meio de V1 ao quadrado. É isso que eu estou fazendo nessa equaçãozinha aqui. Como esse termo é meio de V1 ao quadrado, eu tenho então que meio de V1 ao quadrado é igual CP T01 menos T1. Quando eu isolo o meu T1, nós temos o que a gente chama de temperatura de estagnação. Então, nota que aqui eu só isolei T1. Eu, na verdade, passo o CP dividindo, depois eu passo o T1 para o lado de lá. E essa é a nossa temperatura de estagnação. Novamente, nota padrão entre elas. Tem dois termos. O termo que é a temperatura estática, que eu meço com o termopar ou um termômetro, e um termo que a gente chama de temperatura dinâmica, onde, na verdade, ele é velocidade ao quadrado, 2, e o CP. Nota que a dinâmica de cada um é diferente, hein? A temperatura tem o CP dividindo, a entalpia não tem divisão e a pressão tem a multiplicação pela densidade. E é esse cara que geralmente a gente usa para os cálculos em propulsão aeronáutica. Então, só destacando aqui, P1, T1 e H1, propriedade estática. Esses dois a gente mede com equipamento. Manômetro e termopar, ou termômetro. O que eu chamei nessas equações de P01, T01 e H01 é a propriedade de estagnação. Está considerando a velocidade. A gente usa isso para cálculo. Você não tem um equipamento que meça esses valores, exceto a pressão de estagnação, que existe o tubo de Pitot, que consegue medir através do seu formato. Tá? Mas isso a gente não vai abordar aqui. Observação. Aqui eu estou usando as propriedades de estagnação, porque é o que a gente usa em propulsão aeronáutica. Mas existe o que a gente chama de propriedades totais. São diferentes. Alguns livros trazem o totais, alguns livros trazem estagnação. Diferença entre elas é um termo. Na estagnação, como eu falei, nós temos a pressão de estagnação, P01 igual P1 mais ρ1 V1 ao quadrado sobre 2. Desprezei o potencial gravitacional. Na total, que geralmente ela vem indicada por um T, você tem a pressão estática, a pressão dinâmica e a pressão relacionada ao potencial. Então, você mantém a energia potencial relacionada ao gravitacional. Então, nota que é um pouco diferente. A gente desprezou aqui porque, como eu falei, em propulsão aeronáutica, esse terminho é pequeno comparado com esses dois e geralmente ele some. Mas, se você está usando algum outro tipo de análise, por exemplo, em fluidos pesados ou até mesmo na parte com foguetes, nem sempre você pode desprezar esse termo. Então, fica a diferença. Falou em total, é essa equação aqui que ele está se referindo. Falou em estagnação, é essa equação que ele está se referindo. Os valores podem ser muito parecidos quando você tem realmente aquela parte do gravitacional desprezível, que é o que acontece em propulsão aeronáutica. Assim como eu tenho para pressão, eu teria para entalpia e teria também para temperatura. Então, esse é o que a gente viu para temperatura de estagnação.
que seria diferente da versão total. Onde você tem o termo gravitacional, tá? Então essa é a diferença. Cuidado com qual ele está se referindo. Em propulsão aeronáutica, como eu falei, os dois ficam praticamente iguais, porque o último termo, o termo gravitacional, ele é muito pequeno. Mas quando você está lidando com propulsão de foguete ou outras coisas, você tem que tomar esse cuidado. E é isso aí.